Igreja, vamos abrir juntos nesta noite a palavra de Deus em Atos, capítulo 16, nesta noite os versículos 11 a 40. Atos 16, 11 a 40, estamos ali um pouquinho depois da metade do livro de Atos. Acabamos de estudar o Concílio de Jerusalém, estudamos também esse momento das transições das viagens de Paulo, e a última cena que nós vimos foi aquela visão que o apóstolo Paulo teve de um varão macedônio que pediu para que ele e a sua equipe viessem ajudá-los. E então agora nós vamos ver a continuidade dessa viagem missionária. Atos capítulo 16, a palavra de Deus a partir do versículo 11, diz assim: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça, com a seguinte ordem: Põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos,
os confortaram, então partiram. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus bendito, obrigado pela tua palavra que é tão rica, tão cheia de detalhes, de maravilhas, de ensinos essenciais à vida e à piedade. Então, ó Deus, fala em nosso meio, abundante, de forma livre, de forma desimpedida, de tal maneira a nos levar para mais perto do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já diz o ditado que passarinho que voa não quer saber de gaiola, né? Eu sei bem disso, eu tinha uns passarinhos, eles acabaram escapando, e não voltaram não, sabe? Eu acho que eles estão mais felizes longe de mim do que perto de mim. Meus irmãos, de fato, nós seres humanos, não só a natureza, mas nós não lidamos bem com a experiência de aprisionamento ou sufocamento. Você sabe o que eu estou falando, né? Aquela claustrofobia de ambientes fechados, alguns aqui têm, né? Aquele pavor da possibilidade de perder a chave do carro estando trancado dentro do carro. Mas, meus irmãos, na vida tem muitas situações que são situações que nos fazem nos sentir presos, sufocados. Nós poderíamos falar sobre a pressão social da vida adulta, as expectativas de família, principalmente os nossos jovens aí fazendo a transição da vida jovial para a vida adultal, e aí tem que pagar a conta, né? E vem as pressões, a pressão da sociedade, do desempenho, talvez quem já mexeu com dívida financeira ou quem já teve, você sabe daquele tipo de fobia e ansiedade que pode vir pela sensação de não conseguir pagar as contas, de não saciar os compromissos financeiros. Relacionamentos podem causar sufocamento, situações de manipulação, abusos emocionais, abusos físicos, pessoas que lidaram ou lidam com dependência e vícios, dependência de substâncias como álcool, como drogas. A gente vê essas campanhas na sociedade o tempo inteiro que lidam com as pessoas que vivem nessas prisões, ou até mesmo os vícios aceitáveis em jogos de azar, vícios em jogos eletrônicos, que acabam eventualmente levando as pessoas a comportamentos destrutivos, ou até mesmo a uma preguiça exacerbada. Aprisionamentos hoje, quando se fala sobre saúde mental, e a gente poderia falar todo o campo da saúde mental hoje em dia. Mas, meus irmãos, no fim das contas, todas essas gaiolas sociais exteriores são apenas manifestações de uma condição mais problemática interior que afeta a humanidade desde há muito tempo. O fato de que nós carregamos uma prisão dentro de nós mesmos. Essa é a nossa condição natural, e a gente começa a lembrar dela quando a gente lembra daquela história, daquele famoso ferreiro do período medieval, que foi preso numa masmorra e começou a examinar a sua própria algema e corrente para ver se ele conseguia quebrar ela de alguma forma. Ele começou a analisar ali se tinha algum ponto, mas quando esse ferreiro começou a olhar a corrente, ele percebeu, por algumas marcas ali, que ele mesmo tinha criado aquela corrente, quando ele era livre. E ele se gabava nesse período que ele era livre de ser o melhor ferreiro da região e de que os ferros e as correntes que ele criava eram inquebráveis. Olha que ironia. Parar numa masmorra, preso por um aço, por um ferro que você mesmo forjou. Meus irmãos, esse é o azar do pecador sem Deus. É assim que as coisas funcionam. As nossas próprias mãos forjam para nós correntes que nos prendem. Correntes que mãos humanas não conseguem quebrar. E o que fazer, meus irmãos, quando a gente percebe que eu tentei correr de mim, mas para onde eu ia eu estava, quanto mais eu corria, mais para perto eu chegava. Eu corro de mim, eu chego para perto de mim. Meus irmãos, o texto de hoje, aqui tentando fugir do jargão evangélico, mas sem conseguir fugir muito, é o texto sobre um Deus que quebra cadeias. É esse texto aqui hoje, esse texto é maravilhoso. Todas essas histórias aqui ilustram claramente como Deus vai alcançando cada uma dessas vidas e vai agindo com o evangelho da sua graça, o evangelho da libertação, para promover, de fato, uma liberação dessa cadeia interior na qual nós nos encontramos. E eu gostaria de expor isso com os pontos que o próprio texto nos traz. Primeiro, meus irmãos, vamos ver que a libertação da cadeia que aprisiona a alma é uma meta de Deus para nós, tá? Vamos ver isso em primeiro lugar.
Meus irmãos, o contexto aqui, Paulo, Silas e Timóteo, então, só para a gente lembrar ali da geografia da coisa, eles partiram de Troade e estavam navegando para Filipos. Essa cidade é uma cidade-chave na região da Macedônia, hoje ali no norte da Grécia. E quando você lembra Filipos, você tem que lembrar da carta aos Filipenses, tá? É aquela cidade onde Paulo fundou uma igreja ali, provavelmente no ano 50, 51, e escreveu a carta aos Filipenses, estando já na cadeia no ano 61, mais ou menos. E era uma igreja que se tornou muito importante no ministério do apóstolo Paulo. Então eles chegaram lá, passaram alguns dias na cidade. E é curioso porque o texto vai mostrar agora uma série de encontros, uma série de momentos que vão acontecendo. Primeiro, o Espírito Santo ali leva eles a entrar em contato com um grupo de mulheres que saía da cidade para fazer uma reunião de oração na beira do rio. Por que elas faziam reunião de oração ali e não na cidade? Porque havia uma inscrição, uma placa na cidade de Filipe que era proibido ter religião institucional dentro da cidade. Então, aqueles que eram piedosos, aqueles que tinham suas religiões, precisavam sair da cidade para fazer os seus cultos. E então ali, Paulo, Silas e Timóteo se deparam com essas mulheres, se aproximam e começam a pregar para elas, começam a evangelizá-las no dia de sábado. E entre elas estava uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira. E o texto nos diz que ela era uma comerciante de púrpura. Púrpura que é a palavra, a expressão o sinônimo poderia ser tecidos roxos, tá? E esses tecidos aqui eram muito interessantes, porque eles eram valiosos, eles eram caros, tipo a pashmina, assim, sabe? E muitas vezes eles eram usados como sinal de nobreza. As pessoas que compravam esses tecidos e se adornavam com eles, ou colocavam na decoração das suas casas, eram pessoas de posse. Então, provavelmente, Lídia era uma mulher que ela mesma tinha alguma ascensão social para vender esses itens. Mas o texto nos diz então, meus irmãos, que Lídia, essa mulher, essa vendedora de púrpura, ela ouviu a mensagem sendo pregada por Paulo e o coração dela se abriu. Meus irmãos, que alegria! Ela creu no Evangelho, e o texto vai nos dizer que não somente ela creu, mas a família dela e eles todos foram batizados. E, meus irmãos, no livro de Atos vai aparecendo esses batismos, né? A gente fala de batismo o tempo inteiro, mas eu te pergunto, para que se batiza? Para que batiza? Esse sinal, a gente geralmente pensa no sinal da água, como lavagem, regeneração, e de fato é isso, é um sinal exterior de uma realidade que está acontecendo dentro daquela pessoa que está recebendo o sinal. Mas, meus irmãos, mais do que isso, é um sinal de que aquela pessoa agora é identificada como parte do povo de Deus. O batismo é o sinal de entrada na comunidade da fé, na família da aliança. Então, é a forma pública da pessoa de dizer, minha vida mudou, eu agora sou de Cristo, e eu digo isso publicamente para quem quiser ouvir. Então, o batismo, ele é acompanhado dessa profissão de fé pública. É por isso que aqui no culto, muitas vezes, quando a gente tem esses batismos de adultos, né, nós temos o batismo da pessoa, mas existe uma profissão de fé, ela responde publicamente a algumas perguntas que já foram perguntadas para ela antes, lá na reunião com o conselho, para ela dar ciência a todos de que ela crê nessas coisas, de que ela vive por essas coisas agora. Então, meus irmãos, a prova de que essa mulher tinha mudado de vida é que ela agora praticamente implora pela oportunidade de receber Paulo e Silas em sua casa. Ela basicamente fala, olha, se não for incomodar demais, eu poderia receber vocês lá em casa? Meus irmãos, em vez de ver esses homens como uma presença inoportuna, como um fardo, como uma perturbação da sua rotina profissional, da sua rotina familiar, ela preparou o tapete de boas-vindas. Porque, meus irmãos, a hospitalidade cristã acaba sendo o produto de quem quer ter sua nova família por perto. Eu já experimentei isso, eu já vi isso na prática, meus irmãos. Eu passei por uma experiência de ir à casa de alguém que me convidou, era um novo convertido, estava feliz, queria conversar das coisas de Deus, e a hora ia avançando, meus irmãos, 10 da noite, 11 da noite, meia-noite, e a gente, está na hora de ir embora. Não, fica mais um pouquinho, está cedo ainda, né? Come só mais um pãozinho de queijo, toma só mais um cafezinho, só mais um pedacinho de pizza, né? Essa hospitalidade, você só sai 3 horas da manhã da casa de alguém, porque essa pessoa está tão feliz de ter crente por perto. É a nova família dela, é a alegria do Senhor, meus irmãos. E o texto vai dizer agora que depois de Lídia, aparece uma outra moça, tá? O texto vai nos dizer que, enquanto Paulo, Silas e Timóteo estavam indo para o local de oração, apareceu uma jovem possessa por um espírito adivinhatório, um espírito de adivinhação, e ela começou a seguir eles, e todo dia ela começava a importunar eles, e elas falavam assim, o espírito, essa moça falava, eis aí os servos do Altíssimo,
que pregam a salvação. E todo dia ele enchendo a paciência. Gente, Paulo era gente, uma hora ele cansou, tá? E ele virou para trás e falou, acabou, deu basta nisso. Ele virou para ela e falou assim, em nome de Jesus, eu te ordeno, retira-se dessa moça. E imediatamente, o Espírito a abandonou. Aquela mulher, aquela moça, que provavelmente já se via cativa aquele demônio há muito tempo, de uma hora para outra, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder que há no nome de Cristo, que é o que o texto fala, em nome do Senhor Jesus Cristo, ela foi liberta. Meus irmãos, em cada um desses casos, pensa só, nessas mulheres que estão na reunião de oração, Lídia, a vendedora de púrpura, essa jovem possessa, é a pregação do Evangelho, é o nome de Cristo que está libertando as almas delas, das prisões em que se encontravam. Veja, fosse no exorcismo de um demônio, que era uma coisa muito visível, né? Alguém que visse isso ficaria muito impressionado, mas fosse numa reunião de oração ordinária, normal, a obra que o Espírito Santo estava fazendo é aquela que ele continua fazendo nos nossos dias. Ele continua livrando pessoas das garras das trevas. Ele continua livrando pessoas da opressão do pecado. Ele continua livrando as pessoas do peso da culpa, do medo. E livrando as pessoas, meus irmãos, mesmo daquela pressão de provarem o seu valor a partir da sua posição social ou da sua performance. Que era o caso dessas pessoas, né? Lídia, essa jovem possessa. E, meus irmãos, é impossível não notar aqui que todas essas que foram alcançadas eram mulheres. Não tem como não notar. Você percebeu? Você percebeu a graça de Deus, através de Paulo, que nunca permitiu que as fronteiras de gênero, ou fronteiras culturais, o impedissem de pregar as boas novas às mulheres. Porque Deus salva mulheres, ainda que alguns judeus não pensassem assim. Ainda que houvesse uma parcela daquela cultura no mundo greco-romano e judeu que era machista. Mas Deus não era, Paulo não era e Jesus não era. E essas mulheres são alcançadas. E não era somente por ser mulheres, mas é porque, meus irmãos, Deus sempre alcança aqueles que não são para confundir os que são. E isso está desde o Antigo Testamento. Quando nós vemos que o Espírito Santo não dá prioridade salvífica para os que são mais socialmente dignos. O Salmo 19, versículo 7 diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aos simples. Meus irmãos, essa obra libertadora é uma obra que só Deus pode fazer. Veja, nós não estamos falando aqui de qualquer prisão, de qualquer cadeia. Não haveria nenhuma ação social, não haveria nenhuma terapia social que pudesse libertar essas pessoas do peso de morte, do poder das trevas. Seria semelhante, meus irmãos, a uma formiga que está presa debaixo de um copo e ela acha que ela pode se libertar desse copo sozinha, como se a formiga tivesse força para subir aquele copo. Ela não tem. Quando alguém está preso debaixo de algo que é muito superior a você, muito maior que você precisa de outro poder de fora para dentro. Alguém que tenha poder, e quando a gente fala poder, é literalmente capacidade para soerguer aquele peso e retirar aquele obstáculo e mudar a nossa situação. Então, meus irmãos, é Deus quem faz isso, não é o homem. O Espírito é o agente ativo para levar os crentes à fé em Cristo. É Ele quem graciosamente abre os corações e lança luz sobre todas aquelas trevas que estão lá dentro. Lendo há um tempo atrás sobre a história de Maria Madalena, eu fiquei muito impressionado, porque são aqueles detalhes que a gente esquece, né? Uma mulher com uma vida sofrida, atribulada por demônios, e Jesus a alcança e a livra, e a liberta. Robert Loren Cunningham, famoso fundador dos Jovens com uma Missão, também conhecido como Jocum. Na primeira metade do último século, ele disse o seguinte: não é de cultura que nós precisamos primeiro, mas de conversão. Não de educação, como as pessoas dizem, mas de transformação. Não de um novo conhecimento ou de uma nova sabedoria, mas de uma nova natureza.
devemos nos tornar novas criações apenas e tão somente pelo poder regenerador do Espírito Santo, antes de estarmos prontos a fazer qualquer coisa por Cristo, antes de vivermos uma vida para Ele e carregar a sua imagem. Meus irmãos, se o Espírito Santo não estivesse regenerando nossas vidas e nossos corações, nem aqui a gente estava hoje à noite. A gente não estava aqui nem para contar a história. Se Deus não tivesse nos amado primeiro, decidido nos salvar primeiro, nós não estaríamos aqui. Mas, meus irmãos, graças a Deus que estamos aqui. Esse é um Deus poderoso para converter corações. E você conhece a sua história melhor do que eu. Você sabe o que Deus é capaz de fazer. E se Deus é capaz de fazer o que Ele fez por nós, meus irmãos, que igreja seríamos nós se não orássemos pela conversão de outros? Nós temos experimentado o Deus que levanta copos dessas formiguinhas. E Ele pode continuar fazendo isso por tantas outras formiguinhas. Ele converte, Ele muda vidas, Ele regenera corações. E nós devemos orar por isso, meus irmãos. Nós cremos num Deus que liberta cativos. Mas, em segundo lugar, existem pessoas que ainda estão aprisionadas e continuam tentando aprisionar outros. Esse é o nosso segundo ponto. Tem pessoas que estão aprisionadas e continuam tentando fazer o mesmo a outros. Veja, meus irmãos, a situação desta jovem demoniada, e o que aconteceu logo depois do exorcismo dela na cidade, é uma coisa que merece um pouquinho de atenção nossa hoje à noite. Porque o versículo 16 diz que, eu falei isso, né? O espírito maligno que a possuía era um espírito adivinhador. A adivinhação era uma dessas práticas culturais no mundo greco-romano, parecido com o que a gente tem hoje em dia, tá? Tinham pessoas que eram especialistas em ler os sinais da natureza, os sinais dos tempos, né? Charlatães. Havia muitas pessoas que alegavam ter contato com o mundo dos mortos, com o mundo dos espíritos. Então não é tão diferente do que a gente vê por aí hoje em dia. Mas, meus irmãos, essa jovem, ela tinha um espírito adivinhador que estava falando algumas verdades. Era de fato um demônio, que sabia que Paulo, Silas e Timóteo eram servos do Altíssimo. Era uma verdade, mas era uma verdade provocativa. Ele não tinha interesse nenhum em pregar a verdade, ainda que o fizesse. Então, quando Paulo acabou com aquele barato, né, expulsou aquele demônio, o texto vai nos dizer que, na verdade, essa jovem, ela era uma jovem que era explorada por senhores que a possuíam, que extraíam vantagens comerciais e financeiras pelo que ela fazia. E, de repente, acabou. E o texto nos diz que eles ficaram furiosos, meus irmãos. Esses senhores filipenses ficaram furiosos e rapidamente, o versículo 22 vai dizer que uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas. E os magistrados ali ordenaram que que a roupa deles fosse tiradas e que, chibatada neles, açoites com varas, e foram açoitados severamente, meus irmãos. E depois disso foram lançados na prisão. E os pretores viraram para o carcereiro, já a gente vai falar do carcereiro, falaram para ele, não deixa eles fugir não. Então o carcereiro não botou eles na prisão de fora, botou na prisão interior, que era a prisão de segurança máxima. Prendeu os tornozelos deles com troncos. Tinham assim uns troncos assim com 2 buraquinhos, então você encaixava a perna, passava a corrente do outro lado e não tinha como eles saírem. Detalhe, meus irmãos, Paulo era cidadão romano. Não houve aqui um processo judicial, não houve nada. Eram celas destinadas a manter os criminosos mais perigosos em segurança absoluta. Não era o caso de Paulo, não era o caso de Silas, nem de Timóteo. Mas, meus irmãos, você percebe que não importava para esses homens que Paulo e Silas estivessem pregando verdades eternas e libertadoras, não importava para eles que essa jovem, essa pobre menina, tivesse sido libertada de uma escravidão existencial de demônios. Porque a única coisa que eles lamentavam era a sua perda financeira, sua vantagem. É exatamente isso que acontece, meus irmãos, quando as pessoas se preocupam mais com o seu próprio bem-estar econômico ou social do que com a glória de Deus. Quando elas se preocupam mais com as suas vantagens do que com a salvação de almas perdidas. E isto é um sinal claro de que elas mesmas estão aprisionadas, elas estão cativas, elas são prisioneiras da sua idolatria, são prisioneiras da sua ganância, prisioneiras do seu mundanismo.
E não é novidade, meus irmãos, a Bíblia já vinha há muito tempo descrevendo pessoas assim. Calvino, quando estava escrevendo suas Institutas, se deparou nos Salmos com a doutrina da corrupção total do homem, que a gente chamou de depravação total, percebendo em Salmos como o Salmo 14, o Salmo 53, que inclusive são salmos iguaizinhos, com exceção de um versículo, são salmos iguais, depois você pode conferir, mas ambos começam no versículo 1 com as seguintes palavras: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. O Salmo 10, versículo 6, pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado, de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. Meus irmãos, muitas vezes quando os homens são incapazes de perceber seu próprio cativeiro, sua cegueira, sua prisão na qual se encontram, eles tentam então aprisionar ou calar aqueles que expõem a verdade por trás dos seus hábitos corruptos. E qualquer semelhança com o nosso país é mera coincidência. Não é, meus irmãos? Pastor Ted Kyle, no seu livro, ele relata uma reunião cristã que aconteceu numa prisão na Grécia. E após o culto ali, o chefe dos capelães da prisão, estava discutindo com o pregador sobre as reações dos prisioneiros diante da pregação da mensagem do Evangelho. E ele vira para o pastor e diz: veja, pastor, quando nós estamos lidando com um prisioneiro, não há muita necessidade de convencê-lo de que ele é um pecador, porque a sua prisão já é prova disso, ele sabe disso. Mas há muitos fora da prisão que deveriam estar presos, e porque não estão, argumentam que está tudo bem com eles e que eles não precisam de um Salvador. Se ele está fora, está tudo bem. E o auto-engano é assim, meus irmãos. A palavra de Deus deixa claro. O auto-engano leva ao engano de aprisionar outros. E esse cativeiro vai seguindo o curso da humanidade. E, meus irmãos, o que nós como crentes fazemos quando nós vemos coisas assim? Como é que a gente reage? O que a gente pensa da nossa situação? Imagina aí, Paulo e Silas, cheios de vergonhas em carne, açoitados severamente e injustamente. Eles teriam muito para reclamar, né? Foi isso que eles fizeram. Olha o versículo 25 aí, olha o que aconteceu. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Meus irmãos, apesar da situação sombria aqui, o que Paulo e Silas estavam fazendo? A alegria está... Eu não sei se era essa canção, né? Por celebrai a Cristo, celebrai. Eu não sei qual... né, a gente não sabe a música, a gente adora. O que eles estavam cantando aqui? Saudai o nome de Jesus, arcanjos adoram. Não sei, mas meus irmãos, eles estavam orando e louvando o Senhor. É como se eles estivessem declarando para aqueles prisioneiros em alta voz: vocês aí podem aprisionar o nosso corpo, mas vocês não podem aprisionar a nossa voz. Vocês podem aprisionar o nosso corpo, mas vocês não podem aprisionar a nossa mente e o nosso coração, pois nós já somos libertos em Cristo Jesus. Nós já experimentamos. Vocês não podem impor um novo cativeiro a nós que somos livres em Cristo. Livres, inclusive, para cantar e orar na prisão. Meus irmãos, eu estava brincando com o pessoal na videira hoje de manhã, a gente estava conversando com o pessoal sobre a acústica do nosso espaço lá, a gente está fazendo algumas coisas, e eu conversando com eles e falando que muitas vezes eu fico aqui atrás, né, a gente ouve a banda, a música aqui, mas, e tem sido todo domingo tão bonito, é tão bom ver as equipes tocando como elas estão tocando, mas às vezes eu olho para a igreja, e a gente precisa lembrar que o papel da equipe, viu, músicos? O nosso papel é ser subserviente ao canto da igreja. Quem canta é a igreja do Senhor. Mas às vezes eu olho para a igreja e tem alguns que estão assim. Não tem nem palma, né? Então só faz. A palma é minha. Mas o pessoal às vezes tem saudai o nome de... A boca nem abre, parece ventríloco.
E, meus irmãos, eu fico imaginando os arcanjos, vendo a gente cantar assim, e falando assim, é assim que eu canto como arcanjo? Não, não é assim não. Porque o arcanjo cantando ao glorioso Deus fala, saudai o nome de Jesus. É assim que eles cantam. Porque é o glorioso rei. Então, meu irmão, se Deus te deu boca, abre esse negócio. Usa o seu pulmãozinho. Pede uma dose extra de oxigênio e joga para fora esse negócio. Porque nós fomos salvos para adorar cantando, igreja. Louvando a Deus. Declarando o que Ele faz. Não importa as nossas circunstâncias. Não é só quando tudo está favorável, quando tem ar-condicionado, quando está todo mundo cheirosinho. Meus irmãos, há momentos na vida que nós não teremos motivo para cantar. Seremos perseguidos, rejeitados, sofreremos toda sorte de circunstância, tentações, Satanás não dá folga, mas nós cantamos mesmo assim, porque nós não andamos por vista, nós somos livres em Cristo, desde já. E cantamos, declaramos, anunciamos, falamos. E inclusive eles cantando e orando ali, estavam evangelizando aqueles outros presos, não é? Aqueles outros presos ali, deviam estar pensando assim, rapaz, esses caras são um bando de maluco. Ou deviam estar pensando assim, ou tem algo na vida deles que leva eles a fazer isso. Meus irmãos, sempre haverá pessoas aprisionando, tentando aprisionar, mas nós não estamos presos. Nós não estamos. Pode acontecer, eu não sei, pode acontecer, meus irmãos, um dia de talvez nós ainda lidarmos com algumas coisas meio novas aqui no nosso país. Pode acontecer. Perseguições políticas, religiosas, pode acontecer. A grande questão não é essa. A grande questão é se nós estaremos prontos para servir e adorar a Deus, não importa o que venha pela frente. E o último ponto do sermão, por falta de uma palavra melhor, eu não tinha uma frase, então o meu último ponto ficou assim, de cadeia em cadeia o evangelho enche os fracos. De cadeia em cadeia o evangelho enche os fracos. Porque o texto vai dizer agora, meus irmãos, e esse aqui é um dos episódios mais comoventes de todo o livro de Atos. Eles estavam ali cantando, sem muita preocupação, né? Mas o texto diz no versículo 26, veja aí, que sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. Meus irmãos, pense num negócio desse. Eu não vou fazer teologia ruim aqui não, tá, meus irmãos? Eu não vou falar para você, louva a Deus que vai causar um terremoto, não é isso não, tá? Tem que ter cuidado. Eles não sabiam que isso aqui ia acontecer. Mas Deus promoveu um fenômeno na natureza naquele momento. E talvez eu e você, a gente sempre celebra e vibra, yes, olha o que Deus fez. Mas a gente se esquece aqui um pouquinho da situação do carcereiro. O responsável perante os pretores romanos de não deixar aqueles caras escaparem. Ele estava dormindo. De repente ele é despertado no sono. Quando ele viu aquilo, meus irmãos, o desespero se abateu sobre ele. Pela lei romana, se ele falhasse na sua vigilância, ele seria morto imediatamente. E ele não daria essa chance para os oficiais de justiça. O texto diz que ele pegou uma espada e ele ia se matar, ele ia tirar a sua própria vida. Mas o texto vai dizer para a gente que Paulo bradou lá de dentro, falou, não faça isso. Fica tranquilo, nós todos ainda estamos aqui. Meus irmãos, imagina a confusão na cabeça desse homem. Ele pediu uma luz, alguém me dá uma luz. E ele entrou, quando ele viu todo mundo lá dentro, ele estava trêmulo. O texto fala que ele estava trêmulo. Ele se ajoelhou diante de Paulo e Silas. E meus irmãos, ele fez a pergunta das perguntas. Senhores, que devo fazer para ser salvo? Meus irmãos, essa é a pergunta das perguntas. A mais importante de todas. Que devo fazer para ser salvo? Meus irmãos, e a resposta, ali no versículo 31, a resposta deles é impressionante. Porque veja, meus irmãos, eu quero que vocês percebam a profundidade do que eles vão fazer aqui. Porque Paulo e Silas não mandam o carcereiro limpar a vida dele. Eles não viram e falam assim, então você quer resolver sua vida primeiro, você tem que resolver, sabe, dar um jeito na sua... Não, eles não falam isso. Eles não exortaram ele a abandonar nenhum pecado específico. Eles não mandaram ele fazer nada. Eles falaram apenas, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa.
Meus irmãos, fé é o entendimento de que não há nada que eu possa fazer para me livrar da condenação na qual eu já estou. Fé é a compreensão justamente de que outro precisa fazer isso por mim. Crer no Senhor Jesus. Somente, meus irmãos, essa é uma das maiores conquistas da Reforma Protestante. É a fé somente pura, sem obras, sem interferências, sem tentativa de ajuda, porque não tem como. Naquele que tem todo o poder em suas mãos para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, quando nós reconhecemos que Jesus é o Senhor, e nós confiamos nele com toda a nossa vida, a salvação é automática, é garantida, é na hora, resolveu. Mas eu não preciso fazer nada, não precisa, resolveu. É rápido assim, é mais rápido que o McDonald's. E essa é a promessa da graça, porque ainda que para nós não haja custo nenhum, ele resolveu todo esse custo com o sangue precioso dele, ele pagou a nossa dívida. Ele cancelou o nosso débito. E ele oferece de graça para prisioneiros. E não é só para nós, meus irmãos, porque mais uma vez era para ele e para a família dele. O texto vai dizer aqui que de alguma maneira, mesmo sendo tarde da noite, olha aí o versículo 33. O carcereiro cuidou deles e lavou as suas feridas. Meus irmãos, o carcereiro foi lá cuidar desses homens, devia estar doendo demais aquilo ali, né? E em seguida o texto diz que parece aí que a família dele logo apareceu, e ele e todos os da sua casa foram batizados, igual aconteceu com Lídia. Meus irmãos, que lindo ver esse padrão de Deus de batizar, não somente os adultos ali, os que foram alcançados, mas a casa, o grego oikodome aqui, a casa, os membros da casa do lar, os filhos, os que moravam em casa, todos eles são trazidos, são batizados. É um conceito pactual, é um conceito de aliança. Que alegria ver isso aqui, meus irmãos. Foi tanta alegria que no meio dessa madrugada maluca com terremotos, não sei quantos na escala Richter, o texto vai dizer no versículo 34, que o carcereiro levou eles para casa e lhes serviu uma refeição. Vamos comer pizza! Certamente não era pizza, meus irmãos. Mas tinha alegria, está vendo aí o texto? Ó? E ele e toda a sua família se alegraram, porque creram em Deus. Então tinha comida de alegria. No meio de uma madrugada maluca, a salvação entrou na vida do carcereiro e na vida da sua família, assim como tinha acontecido com Lídia, assim como tinha acontecido com aquela jovem. Meus irmãos, na manhã seguinte, os magistrados enviaram guardas para liberar Paulo. É interessante porque eles voltaram para a prisão no meio da madrugada. Que apóstolos são esses, né? Que testemunho é esse? Eles voltam para a prisão para não correr o risco do carcereiro morrer. Olha o cuidado deles com esse carcereiro. Olha o amor deles, olha a sensibilidade. Os oficiais então foram lá para pedir que Paulo e Silas fossem liberados, mas Paulo fala, não é bem assim não, né? Nós somos cidadãos romanos, e nós não fomos julgados segundo um processo lícito. Sobre a nossa causa, vocês nos colocaram na prisão. Então volta lá e fala para os pretores, isso, os oficiais voltaram, e quando falaram isso para os pretores romanos, eles ficaram desesperados. Fala para eles virem aqui pessoalmente liberar a gente. Esse Paulo era legal, né? Lá foram eles, pediram desculpas e liberaram. E meus irmãos, veja, deixa eu deixar claro, não é porque Paulo estava querendo dar uma lição de moral, não era. Meus irmãos, esse era um testemunho de que Paulo estava cuidando de outros cristãos que poderiam passar por situações semelhantes. Outros que estavam sendo perseguidos. Tanto que o texto vai terminar dizendo que os homens falaram, tudo bem, está tudo, relaxamos a prisão, nós só pedimos para vocês irem embora da cidade. Mas Paulo e Silas não fizeram isso. O texto termina no versículo 40, falando que eles foram para a casa de Lídia. E chegaram lá na casa de Lídia, confortaram os irmãos, e então seguiram viagem. Meus irmãos, eles estavam preocupados com que Lídia e sua família, que eram recém-convertidos, provavelmente estavam falando, prenderam Paulo e Silas, o próximo é a gente. Paulo foi lá confortar, consolar,
orar, ler a Bíblia com eles, ajudar essa família a se manter firme, porque não é fácil começar uma caminhada cristã, não, meus irmãos. Às vezes é muito difícil, às vezes tem muitos medos. Meus irmãos, que testemunho maravilhoso desses apóstolos. Só quem é livre em Cristo pode ser tão livre a ponto de teimar desobedecer a lei civil, a ordem desses homens, para cuidar de outros. Eles estavam preocupados com os seus irmãos na caminhada. Eles agem, meus irmãos, com o mesmo poder do Espírito que estava em Cristo Jesus. Porque você pode ler esse texto todo e ainda pensar assim, pastor, mas é tudo tão bonito, é tudo tão legal, mas é tudo tão distante. Eu não sei se isso se aplica ao tipo de cadeia que eu carrego, ao tipo de prisão que o meu coração se encontra. E meu irmão, minha irmã, para que não haja dúvida, este Paulo era apóstolo, comissionado daquele que foi morto na sexta-feira da paixão, e quando ele foi morto, e arranjaram ali o túmulo de José de Arimateia, e botaram uma pedra pesadíssima na frente da sepultura de Jesus, e botaram 2 guardas romanos, para que não corressem o risco de roubarem o corpo de Jesus e inventassem histórias. Mas não deu certo, né? Porque Maria Madalena e as mulheres, no domingo de manhã, quando vão lá, no 3º dia, e meus irmãos, elas olham e a pedra estava rolada. Estava rolada. Quem teria poder para fazer aquilo? Meus irmãos, ninguém que estava fora do túmulo, senão aquele que estava dentro. Existe alguém que consegue levantar o copo, meus irmãos. Porque não foi possível que a morte o segurasse, e por isso que os grilhões foram quebrados. Ele ressuscitou dos mortos, e meus irmãos, se a morte não segurou Jesus, ninguém segura Jesus. Ninguém segura. Essa é a melhor aplicação da expressão ninguém segura. Nem o meu e o seu pecado segura. Ainda que o meu pecado, como a gente canta, por um tempo segurou na cruz até a consumação, ele canta isso, né? Mas depois que ele rompeu a morte, ele subiu da sepultura e subiu aos céus. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, que ele carregou o cativeiro, e em lugar do cativeiro ele derramou dons sobre a igreja. Dons, meus irmãos, que troca maravilhosa, levou nosso cativeiro e nos deu dons. Que bênção isso, que liberdade. Meus irmãos, que esperança para pecadores pequenos e fajutos como eu e você, não é? Porque agora, aqueles que estão em Cristo Jesus, tendo sido removidos da velha vida para uma nova criação, não precisam mais viver sob o temor, sob a fobia, sob a ansiedade, que o tempo presente vai ainda tentar impor sobre nós. Meus irmãos, quem está em Cristo, como é que a gente lida com a pressão, essa opressão social que às vezes a gente senta, a expectativa da família? Meus irmãos, é quando a gente lembra que agora a nossa identidade e valor não dependem das expectativas terrenas, mas sim pelo fato de já ter sido aprovados por Deus, nós já somos aceitos por Ele. Então agora eu posso lidar com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha família, sem o medo de qualquer coisa, porque eu já sou aprovado em Cristo Jesus. Então eu sou livre para servi-los, livre para perdoar, livre para refazer, consertar, recosturar. Meus irmãos, que liberdade. Veja, você poderia falar assim, pastor, mas eu tenho dívidas financeiras. E eu não vou dar uma de pastor da teologia da prosperidade para dizer, todos os seus problemas acabaram. Não, não é bem assim não, meus irmãos. A gente se endivida. Mas em Cristo Jesus, como eu estou livre agora da maldição, da culpa, do medo, eu posso agora botar os pensamentos em ordem e começar a pensar, o que eu tenho que fazer para resolver essa dívida? Alguém me ensina Excel, por favor. Eu tenho que fazer planilha. Eu tenho que começar a entender o que eu tenho que pagar primeiro, o que eu vou pagar depois. O Evangelho me ajuda agora a abraçar essas responsabilidades sem medo. O Espírito está por trás de mim falando, ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes. Vai, resolve. Conte com seus irmãos, com os dons deles para te ajudar. Quando nós somos livres em Cristo Jesus, meus irmãos,
essas expectativas interiores que nós colocamos sobre nós mesmos, a gente está livre delas, porque a mensagem da graça, do perdão, livra a gente dessas expectativas irrealistas. Por isso que Paulo disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas de Deus as vossas súplicas, petições com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e coração em Cristo Jesus. Você vai ter paz. Meus irmãos, o Evangelho é poder, e é poder para fazer aquilo que nos parece impossível. É poder para libertar um drogado das drogas. É sim. O Evangelho é poder para ajudar uma pessoa a lidar com sua dependência, ou com seus vícios. O Evangelho desfaz aquela ideia de, eu sou escravo e não, só consigo fazer coisas de escravo. Não. O Evangelho é poder, o Evangelho é graça. O Evangelho é misericórdia. Meus irmãos, passarinho que voa, não quer saber de gaiola. E Deus nos salvou para a gente ser passarinho que voa, meus irmãos. Não para nos engaiolarmos, uma vez que já somos livres. O Espírito Santo de Deus nos tem literalmente colocado sobre asas de querubins, porque a gente não sobe nas alturas sozinho não, meus irmãos, precisa de ajuda. Esse encontro da igreja nas alturas com Deus de 1 Tessalonicenses 4, é porque Deus é quem faz a nossa vida subir da sepultura. Ele já nos ressuscitou, e nos ressuscitará os nossos corpos mortais, que foram semeados em corruptibilidade, serão ressuscitados em incorruptibilidade. Essa é a esperança. Então, meu irmão, minha irmã, aprenda a voar. O Senhor Jesus Cristo já te libertou daquelas cadeias que você mesmo tinha feito para você. Não há mais masmorra, não há mais culpa, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és o Deus que quebra cadeias, que alcançou aquelas mulheres, que alcançou Lídia, que alcançou a jovem possessa, que alcançou aquele carcereiro, que literalmente fez causar um terremoto na alma dessas pessoas, para libertá-las dos grilhões que as aprisionavam. Porque Tu és o Deus que ao terceiro dia fez rolar a pedra da sepultura. Nós Te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, e agora podemos, por meio dessa santa e fraterna hospitalidade, abrir nossa casa, nosso coração, alargar nossa vida, para sermos instrumentos de libertação na vida de outros também, Senhor. Com o poder, com as palavras eternas do Evangelho, podemos ministrar nas vidas uns dos outros, e ajudarmos a não viver sob o medo, sob a culpa, sob a tensão. Como é bom ver o Evangelho real de Cristo em ação, Senhor. Ainda que eventualmente possamos lidar com multidões revoltadas, pessoas que nos despirão e nos açoitarão com varas, pode acontecer, Senhor. Mas nós fomos chamados para sermos como Cristo, tomando a nossa própria cruz, dizendo não a nós mesmos e seguindo o caminho da ressurreição. Obrigado, Senhor, por toda a Tua bondade para conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar